Muito bom dia a todos e a todas, né? Estamos aqui iniciando nossa aula número 5 e 6 do mês de abril de 2021, né? Com foco na habilidade 15 do saber 03 da nossa matriz curricular dos saberes estadual, né? Que se refere à multiplicação e divisão de frações, certo? E nós vamos treinar um pouco como a gente multiplica e como a gente divide frações, igual a gente treinou a soma e a subtração ontem. Ok? Então, vamos lá, né? Multiplicação e divisão de frações, ó. São operações que, respectivamente, simplificam a soma de numeradores e representam as partes de um todo, ou seja, de um número inteiro. Elas podem ser feitas mediante a utilização de duas regras, né? Uma regra para multiplicar e uma regra para dividir. Então, vamos lá. É importante lembrar que nas frações, o termo superior é chamado de numerador, né? O termo de cima, e o termo inferior, que é o termo de baixo, é chamado de denominador. Que a gente não pode esquecer e tem que se familiarizar com isso, viu? Olha o que é que nós temos agora. Na multiplicação de frações, olha o que é que a gente tem. Na multiplicação de frações, basta multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Simples assim, ó. Você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Aí você vai ter uma nova fração, ok? E essa nova fração, você vai verificar se cabe simplificação, se dá para você dividir o numerador pelo denominador, certo? A ver a melhor maneira possível de tornar ela assim, ó, da forma mais simples. Porque quando você faz questão de múltipla escolha, né, aquelas questões de marcar, sempre o resultado para marcar vem a forma mais simples, certo? Como foi que a gente fez essa multiplicação aqui, ó? Multiplicamos 6 vezes 9, deu 54. E multiplicamos 2 vezes 3, deu 6. Certo? Aí foi feita aqui uma simplificação por 9. Ó. Certo? Aliás, por 9 não, desculpa, por 6. Certo? Uma simplificação por 6. Ó. Aí 54 dividido para 6, ó, deu 9. E 6 dividido para 6 deu 1. E por último, a gente dividiu 9 por 1, deu 9. Mas, quando você perceber que os números aqui, ó, são divisíveis um pelo outro, você faz logo a divisão e já encontra o resultado final. Ok? Sem precisar passar por esse processo de simplificação. Esse processo de simplificação, ele só é ideal quando o numerador não é divisível pelo denominador. Beleza? Aí eu continuei aqui dizendo assim, a multiplicação é feita dessa forma, independentemente do número de frações. Se tiver 2 frações, é desse jeito aqui. Se tiver 3, mesma forma. Se tiver 4, da mesma forma, certo? Ó, aí eu coloquei aqui o exemplo, ó. 3 frações, 20 quintos, 12 sétimos e 1 meio. O resultado disso aqui vai dar quanto? Ó? É só a gente multiplicar. 20 vezes 12, 240. 240 vezes 1, 240. Está aqui o 240. E os denominadores agora, ó. 5 vezes 7 é 35. 35 vezes 2, ó, vai dar 70. Ok? Aí aqui, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode simplificar aqui esses zeros, ó, corta 0 e corta 0, né? Aí o que sobrou? 24 sobre 7, ó. Como 24 não é divisível por 7, ó, aqui nós já encontramos o nosso resultado. Alguma dúvida sobre multiplicação de fração? Não, deu para entender. Tranquilinho, né? Aqui a multiplicação. A divisão, que é o próximo que vem aqui. Não, agora, antes da divisão, vem aqui no caso, ó, como fazer uma multiplicação de uma fração pelo número inteiro, né?
que é que você tem que ter em mente, ó? Que todo número inteiro, ele tem um denominador, viu, ó? Quem é o denominador do número inteiro, ó? É o número 1, certo? Aí, ó, é como se você fizesse assim, ó, essa multiplicação. Aí o processo é o mesmo, ó. 8 vezes 6, 48, né? Dividido para quem, ó? 3 vezes 1, 3. E quanto é 48 dividido para 3? Vai dar 48 dividido para 3. Vai. 16. Exatamente, ó, 16. Tranquilo, né? Então, você tem que lembrar, toda vez que você for multiplicar fração por inteiro, ó, você pode fazer dessa forma aí, ó, ou você pode fazer simples assim, ó. 8 vezes 6, 48, e repete o denominador 3. Também a mesma coisa, dá menos trabalho. E o resultado vai dar o mesmo, ó, 16. Tranquilo? Aí tá aí a continha, ó. Também, ó, você pode fazer como soma, né? Que eu não aconselho, que está muito trabalho, né? E a gente tem que procurar simplificar o trabalho, né? Quando está estudando matemática, quanto menos trabalho você tiver, melhor para você. Certo? Pode ser feito em forma de soma também. Ok? E pode ser feito da segunda forma lá que eu disse também, né? E agora, divisão de fração. Ó. Como eu já tinha adiantado para vocês, ó. Para dividir duas frações, certo? Na grande realidade, você não vai dividir nada, você vai multiplicar, né? Igualzinho você faz naquela regra de 3, né? Ó, e diz aqui, na divisão de frações, a regra é a seguinte. Primeiro, duas etapas, né? A primeira, o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda. E a segunda etapa, o denominador da primeira fração multiplica o numerador da segunda. Aí, como é que eu faço para dividir essa fração? Você pode fazer por essa regra aqui que está escrita aqui, ó, nesses dois passos aqui, ó, é aquele cruz credozinho, ó, você multiplica aqui numerador por denominador, ó, e depois denominador por numerador, certo? Cuidado, ó, comece sempre pelo numerador da primeira, porque senão a fração fica invertida. Aí fica assim, ó, 10 vezes 8, 80, né? E 5 vezes 2, fica 10, ó. Aí, quanto é 80 dividido para 10, ó, você pode cortar os dois zeros, ó, e 8 dividido para 1 fica 8. Então, esse é um modo, né, de fazer. Existe outro modo? Existe, ó. A regrazinha diz assim, ó, você repete a primeira fração, né, ó, troca o sinal de dividir por multiplicar e inverte a segunda fração, ó. Aí, aqui, você aplica a multiplicação normal, ó. 10 vezes 8, 80, dividido por quem, ó? 5 vezes 2, 10. E o resultado vai dar o mesmo, ó. 80 dividido para 10 vai dar 8. Tranquilo? Alguma dúvida aqui na divisão? Professor, você pode fazer outro exemplo? Posso, sim. Vamos ver aqui. Vamos limpar a tela aqui e colocar outro exemplo. E o próximo ali já é com 3 frações, né? Vamos supor que a gente tenha uma fração aqui, 2 quintos, e a gente quer dividir ela, né? Vamos colocar 3 meios, ó, por exemplo. Aí o primeiro processo é esse, ó. Você pega esse numerador aqui, ó, a primeira, e multiplica pelo denominador da segunda, ó. 2 vezes 2, 4. Aí dividido por quem, ó, para formar a fração? Você pega o denominador da primeira e multiplica pelo numerador da segunda. 5 vezes 3, 15, ó. E esse é o resultado, porque não cabe simplificação, ó. 4 quinzeavos. O segundo processo que eu falei é esse, ó. Você tem o 2 quintos, né? Aí quer dividir ele por 3 meios, ó. Aí o processo que eu falei para o segundo foi esse, ó. Repete a primeira fração,
Quando a gente vai falar, assim, naturalmente, assim, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, repete a primeira, ó, troca o sinal de dividir por multiplicar e inverte a segunda, ó. Aí, aqui, nesse segundo processo, quando você inverter a segunda fração, é só você multiplicar, ó, numerador por numerador, ó, 2 vezes 2, vai dar 4. E denominador por denominador, ó, 5 vezes 3, vai dar 15. Ok? Ó, dá o mesmo resultado, feito em dois processos diferentes. Tudo bem? Melhorou? Entendi. Ó, agora vamos aprofundar aqui um pouquinho aqui, né? Ó. Tal como na multiplicação, também na divisão a regra se aplica, ó, independentemente do número de frações. O processo é o mesmo, ou seja, o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda e dos restantes das frações. Ó. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Vou mostrar, depois eu vou comentar. Tá vendo aí? Ó? O 7 multiplicou o 3, depois multiplicou o 1. Ó. Certo? Não é um zigue-zague aqui não, viu? Ó. O numerador da primeira multiplica o denominador da segunda e o denominador das outras que tiverem todas. Ok? Mesma situação, ó, o denominador da primeira multiplica todos os outros numeradores, ó, das outras frações que tiver. E a gente pode pensar que é assim, o zigue-zaguezinho assim, né, ó. O denominador da primeira multiplica o numerador da segunda, que multiplica o denominador da terceira, que vai multiplicar o numerador da quarta, refazendo o zigue-zague, ó. Certo? Mas não é. Certo? Essa questão de divisão de fração, ó, o padrão são essas duas primeiras, ó. Okay? Quando você multiplica aqui, ó, o numerador da primeira pelo denominador da segunda, se tiver mais frações, você vai multiplicando pelos denominadores, ó. Ok? Assim como, ó, quando você multiplica o denominador da primeira pelo numerador da segunda, as demais frações você vai multiplicando, né, os numeradores, ó. Sempre o produto do numerador da primeira fica no numerador do resultado. E o produto do denominador da primeira fração fica como denominador no resultado. Entenderam essa parte aqui? Deu para entender. Então, ó, é só a gente agora concluir, ó. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 1 é 21. E 5 vezes 8 vezes 15 vezes 5, ó, vai dar 600. Aí a gente tem aqui 21 sobre 600, né? A gente simplifica, certo? Por 3, né? Aí vai dar... Elinaldo, Oi. basicamente repete a primeira fração, não é isso? Aí só começa a resolver da segunda para a terceira, é isso? Pode ser entendido assim também, ó. Repete a primeira fração, né? Que você está dizendo. Aí, o numerador da primeira fração você multiplica pelo denominador de todas as outras. Não é assim que você está dizendo? É sim. Pronto, ó. E o denominador da primeira fração, você multiplica pelo numerador de todas as outras. Lembrando, ó, que para dividir fração, sempre você vai multiplicar numerador por denominador e depois denominador por numerador. Certo? A sequência é essa. Cuidado para não trocar, para pegar o modelo da regra de 3, né? Que é aconselhável a gente começar a multiplicar pela letra, né? Independente de onde ela esteja. Ok? Tranquilo aqui?